Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula de linguagem de programação falando sobre a linguagem JavaScript. Bom, até aqui, se você tem acompanhado nossa disciplina, a gente tem feito nossos arquivos todos dentro de um script só. Algo bem assim, old school, né? Bem como a gente fazia com JavaScript há uns anos atrás. E a partir do EX6, a gente agora pode usar módulos em JavaScript. Algo que é muito comum em outras linguagens, mas no JavaScript é algo até bem recente, né? Então, você está ali desde o S6, que é o ECMAScript de 2015. De lá para cá a gente consegue trabalhar bem similar, não é 100% idêntico não, mas bem similar ao que a gente já fazia em outras linguagens usando modularização, né? O que é bem importante porque você vai conseguir organizar melhor seus códigos, né? A forma que o seu código for crescendo, que ele for tendo muitas coisas. Antigamente a gente colocava mais um script, né? Principalmente em web, você importava mais um scriptzinho ali, mas ficava meio bagunçado. Agora você pode separar esses códigos, conforme ele for crescendo ali em complexidade, você pode criar modos específicos, cada modo em um arquivo, né? E ali dentro daquele arquivo você vai agrupar aquelas funções que são correlacionadas àquelas funções, mas pode ser objetos, pode ser variáveis, o que você puder, o que você precisar ali. Eles são independentes e são reutilizáveis, né? Então eu posso estar importando aquela determinada função, ou objeto, ou classe daquele determinado módulo, conforme o módulo lá publicar essa API para mim, exportando essa API. Ok? Tudo que está nesse módulo ele é implicitamente privado, vamos dizer assim, só existe lá dentro, definido naquele escopo ali. Mas se você exportar, aí quem está de fora vai poder ter acesso àquilo ali importando, né? Isso também é importante que aí você pode instalar novos módulos, que aí você, eu quero fazer, sei lá, eu quero usar um módulo qualquer para fazer requisição HTTP, por exemplo. Aí em vez de eu fazer tudo na mão, eu quero, sei lá, eu quero usar o Axios. Então eu vou lá, é uma biblioteca de terceiro, é um módulo de terceiro, eu vou lá, uso o npm, instalo esse Axios e aí depois eu vou lá e importo o código e uso o módulo do jeito que eu quiser. Então, aqui no nosso curso, se você é um aluno regular, você vai, nas outras disciplinas que vai trabalhando aí especificamente com back-end ou mesmo com front-end, você vai estar usando o NPM para estar instalando modos de terceiro e tá utilizando esses modos para otimizar o desenvolvimento. Ok? Como nosso foco aqui é a linguagem, eu não vou instalar nenhum módulo, não vou usar o NPM, mas tenho certeza que quem está no nosso curso vai estar fazendo isso em outras disciplinas e quem não está, junte-se a nós. Na nossa próxima turma, você está convidado a fazer parte dela. Bom, eu vou mostrar, vou dar uma introduçãozinha, vai ser uma aula bem curta, não vai ser algo muito grande não, é só para mostrar mesmo como é que você vai fazer hoje em dia com código mais moderno. Porque o normal hoje em dia de uma aplicação JavaScript é você, depois que você termine de construir sua aplicação, você faz o build, né? A gente em português fala build da aplicação. Que você, basicamente, você vai juntar todos os módulos em um arquivo só, porque as versões antigas do JavaScript não suportam essa modularização, então você vai geralmente buildar, juntar tudo num arquivo só. Depois você vai fazer um transpiling, lembra que eu falei do Babel, em uma das primeiras aulas, que é converter para um JavaScript mais antigo, para garantir o suporte para todo mundo, né? É óbvio que você não vai fazer isso na mão, né? Você vai usar ali o Webpack, que é o que o pessoal mais usa, ou o Parcel, que é o que eu prefiro. O Parcel é mais simples de usar e resolve bem, né? E aí ele vai estar fazendo esse aplicação mesmo para você estar ali subindo ali para a nuvem, colocando ali em execução. Ok? E obviamente para você tem todas essas ferramentas justamente para pegar o seu código que estava mais organizado, que estava ali bonitinho, feito com recursos novos, feito modularizado e transformar isso em algo 100% compatível com toda a web. Então você não precisa programar um old school, você não precisa ter um estilo old school de programação, porque no final o processo de build-up vai transformar o seu programa em algo 100% compatível, ok? Muito bem. Falando agora especificamente sobre módulos, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu esqueci de ajeitar a tela aqui. Vamos aumentar a fonte do meu script, que senão fica muito pequeno para vocês acompanharem nos vídeos. Eu não lembro quanto que eu tenho usado. Vou colocar um 28 aqui, que eu acredito que esteja bom. E aí já dá para vocês lerem, eu acredito. O lado de cá tá com zoom até razoável. Eu vou dar mais um zoom aqui. Muito bem. Eu tenho dois arquivos aqui. Um é o meu script JS, que seria a minha aplicação em si, né? Que é o que a gente tem usado nas nossas aulas. E eu já criei o arquivo aqui, o math.js, que vai ser o meu módulo.
ok? Onde eu vou estar construindo ali um módulo com as funções, com as coisas que eu quero exportar, dar acesso de fora desse arquivo. Tem um detalhe importante, como nós não estamos usando o Node, nós estamos fazendo direto no browser, né? Estou rodando aqui no browser. Eu tenho que ir lá na minha HTML que está fazendo o link com o meu script e tenho que marcar que esse cara é do tipo módulo, ok? Se eu não colocar esse type aqui, não vai funcionar o módulo para a gente, belezinha? Porque nós estamos usando no browser, ok? Bom, então eu tenho aqui meu script e tenho aqui o meu módulo. Detalhe importante, quando você está usando o módulo, você já está no modo estrito. Então, todo módulo já é feito em strict mode. Você não precisa se preocupar de estar lá colocando, ativando o modo estrito. Belezinha? Muito bem. E módulos são hoisted, ou seja, são movidos para o início do seu script ali. Vamos dar um exemplo disso. Vamos criar aqui no math, não fazer nada, vamos fazer um console.log módulo math, ok? Do lado de cá no script eu vou colocar aqui um console.log app, ok? Então se eu rodar aqui, só o app impresso do lado de cá, tudo certo. Agora eu vou importar o módulo lá, ó. Vou dar um import asterisco s, vamos chamar de que aqui? Vamos chamar de math. Estou mandando importar tudo como math, estou criando um namespace para ele, né? As math, agora eu vou colocar um from e aqui o nome do arquivozinho que eu quero importar lá, que no meu caso é o math.js. Eu coloquei minúsculo, normalmente eu coloco maiúsculo, sei que é um padrão de nomenclatura, mas tudo bem, já está minúsculo. Então vai ficar aqui. Então eu fui lá e importei, ó. Rodei. Opa, eu coloquei isso dentro do math, né? Tô vendo que não importou do lado de lá. Eu coloquei isso dentro do math, ele tá se auto-importando. Ah, gente, eu vou tirar isso na edição. Na edição não vai ter isso não. Ok, joguei pra cá. Agora sim, ó. Ele tá reclamando que... Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui o endereço do meu arquivo, né? No caso aqui eu tenho que colocar um ponto barra para mostrar que eu tenho especificar de onde que tá e tá no mesmo diretório. Os dois arquivos estão no mesmo diretório. Ok? Então vou colocar um ponto barra aqui. E beleza, muito bem. Agora perceba que ele colocou primeiro, ó, o módulo math e depois o app, embora a ordem que está aqui é o contrário. Por quê? Porque o meu código foi hosted, foi movido para o topo da minha página e ele executou todo o módulo para aquelas coisas estarem disponíveis, ele criar os objetos, criar o que ele precisa criar ali e poder passar para o módulo poder estar utilizando. Beleza? Sempre que ele passa, ele não passa uma cópia estática do que estava no módulo, não, ele passa uma referência. Então, se eu atualizar alguma coisa, mexer na variável e tal, eu mexi naquela variável minha, o valor dela alterou lá. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui já até mostrei como é que a gente faz o import como um todo, mas vamos criar algumas funções aqui na nossa classe math. Porque o que eu tenho aqui, por enquanto, é tudo privado. Vou criar uma variável pi aqui, ó. Eu vou falar que essa variável pi é 3.14. Tá bom? Ok? Se do lado de cá, igual eu tenho importado tudo como math, eu criei um namespace aqui, ó. Se eu tentar dar um console.log, colocar aqui math.py, eu escrevi maiúsculo lá de lá, escrevi, ó, ele diz para mim que é undefined, não existe, ele não tem acesso a nada chamado py, por quê? Porque eu não exportei. Eu tenho que vir aqui e falar, ó, eu estou exportando essa variável py. Agora ele foi lá e exportou essa variável, ok? Então, o que está dentro do módulo, ele vai ficar privado ali dentro do módulo, exceto se eu for lá e criar, declarar que isso que eu estou fazendo está sendo feito para ser exportado, para ser usado externamente, faz parte da interface pública, da API pública deste módulo. Ok? Vamos criar algumas funções aqui na nossa classe, no nosso módulo math. Vamos criar aqui uma função, vamos criar uma função somar. Afinal de contas, a nossa classe chama math, né? Então, funções básicas de matemática, function, recebe aqui o N1 e o N2 e nada demais, retorna o N1 mais o N2. N1 mais N2. Vamos criar aqui também um subtrair, que vai ser igual, vamos usar um arrow function aqui. Então, N1, N2, N1 menos
N2, esqueci só do arrow function, né? Vamos colocar aqui um arrow function, ok? Mesmo esquema que eu falei, lembra? Nenhum desses dois está disponível lá ainda porque eles não foram exportados, ó. Então, se eu tentar dar um console.log, aqui math.somar e passar aqui, sei lá, 77, isso não existe, ok? Vai somar não é uma função, não está disponível para mim. Se eu for lá e falar com ele assim, ó, exporta essa função, agora sim eu posso lá já até mostrar o resultado para a gente ali, que é o 14. Mesmo esquema para subtrair. Se eu vier aqui e mandar executar o subtrair, vai dizer que a função não existe, porque essa função não está na API pública, essa função não está disponível para quem está de fora do módulo, por enquanto é só privado. Se eu quiser exportar alguma coisa, eu vou lá e coloco o export aqui. Agora ele foi lá, acho que foi 7 menos 7 que eu fiz, foi 7 menos 7, não é muita coisa, né? Vai dar 0 ali. Beleza? Agora 3 menos 7 menos 4. Ok? Muito bem, então, isso é o básico, você vai criar um módulo, você define o que você está exportando, o outro script vai ter acesso a isso, vai poder importar aquelas coisas que você definiu como sendo parte da API pública daquele módulo que você está fazendo. Aqui temos alguns detalhes sobre os imports. A primeira coisa que eu fiz aqui foi usando um asterisco, então estou importando tudo, né? Se é isso que você quer. Se não for isso que você quer só importar algumas coisas, você pode exportar especificamente o que você quer, usando chaves aqui, ó. Então eu quero importar, por exemplo, o pi, quero importar o somar, quero importar o subtrair, from math.js, ok? Aqui não tem mais o namespace, né? Esse namespace, vamos comentar esse código aqui. Agora eu tenho que fazer direto ali, eu não estou mais usando o namespace, né? Então agora eu vou mandar ele imprimir o pi aqui. Ó, agora eu vou mandar ele imprimir uma soma qualquer. E sei lá, 3 e 3, tá ótimo. Lembrando que como isso é hosted, eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar. Não sei porque você faria isso, não é uma boa prática de código, mas eu posso fazer isso em qualquer lugar, continua funcionando, porque o import vai ser içado, né? Vai ser movido para o topo do meu script, então não tem problema. Tranquilo? Então eu posso estar importando só o que eu quero, posso importar tudo, posso usar o import com o default. Você pode definir uma função para ser a função padrão, e aí você vai poder importar essa função dando o nome que você quiser para ela, ok? Então, em vez de aqui, eu estou usando os nomes que foi dado lá no módulo, beleza? Aí, se você não quiser, fala assim, eu quero criar uma função que é a função padrão, e você vai lá e usa do jeito que você quiser. Você pode vir aqui, dar um export default. E agora você vai colocar o objeto que você quer exportar aqui, ok? Essa função é matemática, não consigo pensar em alguma coisa para poder fazer aqui. A coisa que tem a ver com matemática, não consigo pensar em nada, então vou só fazer um function aqui e dar um console.log vivo pi. Vivo número pi. Importa pra gente aqui pouca coisa o código em si, né? Então, eu tenho aqui a função padrão. Do lado de cá, se você quiser, você pode importar essa função aqui, ó. Então, agora, como essa função lá não tem o nome, você vai dar o nome que você quiser aqui. Vou chamar de... Poxa, tá difícil até de dar nome. Vou chamar de padrão. Então, import padrão from math.js. E agora eu posso só chamar o padrão aqui, ó. Ok? Olha lá, vivo o número pi. E o resto deu erro porque eu não tenho mais outras coisas, né? Eu posso, se eu quiser, também juntar tudo aqui. Faço, ó, eu quero importar o método default, que eu vou chamar de padrão. Mas eu quero também importar o pi e o somar. Ok? Então, basicamente é isso para trabalhar com módulos em JavaScript. Como eu disse, uma aula bem simplesinha, algo bem introdutório mesmo. Vocês vão estar vendo isso nas outras matérias conforme for necessidade. A nossa função aqui é só aprender a linguagem e aprender que esse recurso funciona.
ok? Tem muito módulo em JavaScript pronto, muita coisa legal, principalmente para geoprocessamento, que é uma área que eu tenho um interesse particular, acho muito bacana. Então tem muita coisa legal, muita coisa já pronta que você pode estar fazendo, você só instala aquele módulo e vai estar acessando os recursos ali, ok? Dá uma olhadinha, dá uma estudada um pouco sobre NPM, dá uma ampliada nos seus conhecimentos e tendo qualquer dúvida, estou sempre aqui à disposição para estar esclarecendo vocês, ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.